Imagine a cena. Você está ao pé de uma montanha alta. O ar está fresco e tranquilo. Acima de você, nuvens escuras giram em torno do pico. Raios cortam o céu. Trovões ecoam à distância como tambores. Você não está sozinho. Milhares de pessoas estão com você. Estão cansadas. Estão com medo. Acabaram de escapar da escravidão. Atravessaram um mar que se dividiu ao meio. Agora esperam. Esperam que um homem desça daquela montanha. Seu nome é Moisés. Ele esteve lá em cima por 40 dias e 40 noites, sem comida, sem água, apenas ele e a voz de Deus. Todos pensam que ele foi lá para receber os 10 mandamentos. E recebeu mesmo. Mas não foi só isso que ele recebeu. Havia algo mais. Algo que o mundo jamais deveria saber. Quando Moisés finalmente desceu daquela montanha, seu rosto brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele carregava 2 tábuas de pedra nas mãos. Todos as viram, mas o que eles não viram foi o pergaminho escondido em sua túnica. Um pergaminho escrito por um anjo. Um pergaminho que contava a verdadeira história de tudo. Desde o primeiro dia em que o mundo foi criado até o último dia, quando o próprio tempo chegará ao fim. Aquele pergaminho se tornou um livro chamado Jubileus. Por centenas de anos, as pessoas o leram. Sacerdotes o estudaram. Famílias o transmitiram de geração em geração. Mas então, algo estranho aconteceu. Líderes poderosos decidiram que o livro era perigoso demais. Revelava demais. Levantava perguntas demais. Fazia as pessoas refletirem profundamente demais sobre coisas que deveriam simplesmente aceitar. Então, eles a proibiram. Apagaram-na da Bíblia. Queimaram cópias. Disseram às pessoas para esquecerem que ela sequer existiu. Mas eles não conseguiram destruí-lo completamente. No interior das montanhas da Etiópia, escondidos em antigas igrejas de pedra, alguns exemplares sobreviveram. Monges os protegeram por séculos. Eles sussurravam uns aos outros que este livro guardava segredos que o céu queria que nos lembrássemos. Esta noite, você e eu vamos abrir juntos aquele livro proibido. Vamos ouvir a história da mesma forma que Moisés a ouviu, pela voz de um anjo, do princípio dos tempos até o momento em que tudo mudou. Antes de começarmos, deixe-me perguntar algo. Você já se perguntou por que o mundo parece tão fragmentado? Por que as pessoas se machucam? Por que existe tanta dor e sofrimento? O livro dos Jubileus tem as respostas. Respostas que podem surpreendê-lo. Respostas que podem até mudar a sua perspectiva sobre tudo. Respire fundo. Deixe seu corpo relaxar. Deixe sua mente se aquietar. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história para dormir. É uma jornada de volta à primeira manhã em que a luz rompeu a escuridão. Quando os anjos cantaram. Quando tudo era perfeito. E quando uma pequena escolha mudou para sempre o destino de cada ser humano. Se você estiver pronto, vamos começar. Mas espere. Antes de prosseguirmos, se você gosta de histórias como esta, histórias que ajudam você a pensar e descansar ao mesmo tempo, inscreva-se no canal. Este canal é dedicado a trazer conteúdo relaxante e significativo para o seu sono e reflexão. Temos muitas outras histórias esquecidas para compartilhar com você. Clique em inscrever-se para não perder nenhuma. Agora, vamos voltar no tempo, antes do nascimento dos seus bisavós, antes que os países existissem, antes que alguém construísse a primeira cidade ou falasse a primeira língua. Voltemos a uma época em que o céu e a terra estavam mais próximos do que agora. Voltemos ao princípio de tudo, antes do início dos tempos, os 7 dias que ninguém lembra. No princípio, não havia nada, nem luz, nem som, nem chão para pisar.
Apenas escuridão por toda parte, profunda e infinita. Mas então algo aconteceu. Alguém falou. E quando aquela voz falou, todo o universo começou. Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Não a luz do sol. O sol ainda não existia. Era um tipo diferente de luz. Era pura. Era quente. Dissipou a escuridão como cortinas que se abrem num palco. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu. Separou as águas de cima das águas de baixo. Criou o espaço. Espaço para respirar. Um lugar onde a vida pudesse começar. Os anjos observavam do céu. Nunca tinham visto nada igual. Cochichavam entre si, maravilhados. No terceiro dia, Deus reuniu as águas e fez surgir a terra seca. Montanhas se ergueram. Vales se formaram. Rios começaram a fluir. Então, Deus falou novamente e as plantas começaram a crescer. Grama, árvores, flores, tudo verde e vivo. Sementes foram colocadas dentro de cada planta para que pudessem gerar mais plantas. Era o primeiro sistema, o primeiro padrão. Tudo tinha ordem. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele os colocou no céu como lâmpadas. O sol governaria o dia. A lua governaria a noite. As estrelas marcariam as estações e os anos. A partir desse momento, o tempo começou a fluir. Horas, dias, meses, anos. O tempo tornou-se real. Aos anjos foram atribuídas tarefas. A alguns anjos foi dada a missão de vigiar o sol e garantir que ele nascesse todas as manhãs. A outros anjos foram confiadas a lua e as estrelas. Tornaram-se os guardiões do tempo, os protetores do ritmo do universo. No quinto dia, Deus encheu os oceanos de peixes e os céus de pássaros. Baleias nadavam nas profundezas. Águias planavam acima das nuvens. Cada criatura tinha seu lugar. Cada animal tinha um propósito. No sexto dia, Deus criou os animais que andam na terra: leões, elefantes, cavalos, cães, tudo que se move sobre a terra. E então, no final daquele dia, Deus fez algo diferente, algo especial. Ele se abaixou e recolheu um pouco de pó do chão, moldou-o com as mãos e soprou nele. Aquele sopro era a vida. Aquele pó se tornou o primeiro homem. Seu nome era Adão. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Não na aparência, mas na maneira como Adão podia pensar, sentir, escolher e amar. Então, Deus criou uma mulher da costela de Adão. Seu nome era Eva. Juntos, eles foram a primeira família, as duas primeiras pessoas a caminhar sobre a terra. Deus olhou para tudo o que havia criado: a luz, o céu, os oceanos, as plantas, os animais, Adão e Eva, e disse: é muito bom. No sétimo dia, Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas porque a obra estava concluída. Ele santificou aquele dia, chamou-o de sábado, um dia para parar e lembrar quem criou tudo. Eis algo que a maioria das pessoas desconhece. Quando Moisés estava naquela montanha, o anjo lhe disse o seguinte: cada detalhe da criação foi planejado. Cada estrela foi colocada exatamente onde deveria estar. Cada animal foi criado por um motivo. Até mesmo o tempo segue um padrão, um ritmo, uma pulsação. O anjo disse: nada acontece por acaso. Tudo se move em ciclos. 7 dias, 7 anos, 7 vezes 7 anos. Esses são os ritmos sagrados do céu. Esse padrão é chamado de jubileu, 49 anos. Ao final de cada jubileu, há um ano de descanso, um ano de perdão, um ano em que tudo se renova. É assim que Deus marca o tempo. É assim que o céu mede a história. Moisés registrou tudo isso. Mas, mais tarde, quando os líderes religiosos leram, ficaram apreensivos. Se Deus tem um plano para o tempo, então os humanos não podem controlá-lo. Se tudo já está escrito, então reis e sacerdotes não podem reivindicar todo o poder. Então,
decidiram remover essa parte da história da Bíblia. Mas a verdade permanecia, oculta, à espera. Pense nisso. Se Deus planejou cada estrela, cada montanha, cada rio, você acha que Ele se esqueceu de você? Você acha que sua vida é aleatória? Ou será que você faz parte de uma história maior, de um plano maior, assim como tudo o mais? Deixe esse pensamento se instalar em sua mente enquanto você descansa. Você não é um acidente. Você faz parte do projeto. E se você está encontrando paz nesta história, faça-me um favor. Clique no botão Gostei. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem este canal e descobrirem essas verdades esquecidas. Obrigado. Agora, vamos em frente. Porque depois que Deus fez tudo perfeito, algo deu terrivelmente errado. O jardim e o primeiro erro. Depois que Deus criou Adão e Eva, Ele plantou um jardim, o lugar mais belo que já existiu. Chamava-se Éden. Rios o atravessavam. Árvores frutíferas cresciam por toda parte. O ar tinha cheiro de flores. Animais caminhavam tranquilamente. Não havia perigo, nem medo, nem dor. Adão e Eva viviam ali felizes. Tinham tudo o que precisavam. Todas as manhãs, Deus passeava com eles pelo jardim. Conversavam, riam. Era perfeito. Mas no meio daquele jardim havia duas árvores especiais. Uma era chamada de Árvore da Vida. Se você comesse do seu fruto, viveria para sempre. A outra era chamada de Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus deu a Adão e Eva uma única regra, apenas uma. Podem comer de qualquer árvore do jardim, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento, pois se comerem, certamente morrerão. Foi um teste, não uma armadilha, um teste de confiança. Eles obedeceriam? Acreditariam que Deus sabia o que era melhor para eles? Por um tempo, tudo correu bem. Mas então, um dia, uma voz falou com Eva. Vinha de uma serpente escondida na árvore. A serpente não era apenas um animal, era algo mais sombrio. Algo que um dia fora um anjo, mas que se afastara de Deus. A serpente disse: "Foi isso mesmo que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore?" Eva respondeu: "Podemos comer de todas as árvores, exceto daquela que está no meio. Deus disse que se comermos daquela, morreremos." A serpente sorriu: "Você não morrerá. Deus sabe que, se você comer daquela árvore, seus olhos se abrirão. Você se tornará como ele. Você saberá de tudo." Eva olhou para a árvore. O fruto parecia tão bom. Era brilhante e reluzente. Ela pensou no que a serpente havia dito. Queria ser sábia. Queria saber mais. Então, estendeu a mão, colheu o fruto e deu uma mordida. Então, ela deu um pouco para Adão. Ele olhou para ela, olhou para a fruta. Sabia que era errado, mas mesmo assim, comeu. No instante em que engoliram, tudo mudou. Seus olhos se abriram, mas não de uma forma boa. De repente, sentiram algo que nunca haviam sentido antes: vergonha. Olharam para baixo e perceberam que estavam nus. Pegaram folhas e se cobriram. Então, eles ouviram passos. Deus estava caminhando pelo jardim, como sempre fazia. Mas desta vez, Adão e Eva se esconderam. Eles se esconderam atrás das árvores. Estavam com medo. Deus gritou: "Adão, onde você está?" Adão respondeu: "Eu ouvi você chegando e fiquei com medo porque estou nu. Então me escondi." Deus disse: "Quem disse que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore da qual eu lhes disse para não comerem." Adão apontou para Eva: "A mulher que me deste, ela me deu o fruto." Eva apontou para a serpente: "A serpente me enganou." Deus olhou para os três. Ele não estava surpreso. Já sabia o que tinha acontecido, mas queria que eles admitissem. Queria que entendessem o que tinham feito. Então, Deus falou à serpente: "Por causa disso,
Você rastejará sobre o seu ventre para sempre, comerá pó, e um dia, uma criança nascida dessa mulher lhe esmagará a cabeça. Deus disse a Eva: você sentirá dor ao dar à luz. A vida será mais difícil para você agora. A Adão, Deus disse: por teres dado ouvidos à tua mulher em vez de a mim, a terra agora está amaldiçoada. Terás de trabalhar arduamente para cultivar o teu alimento. Terás de suar, terás de lutar, e um dia voltarás ao pó de onde vieste. Então, Deus fez roupas para eles com peles de animais e os expulsou do jardim. Colocou anjos com espadas flamejantes na entrada para que nunca mais pudessem voltar. Adão e Eva estavam do lado de fora do jardim, olhando para trás. Tudo o que haviam perdido, tudo o que haviam jogado fora por causa de um único fruto. Eis o que a maioria das pessoas não percebe nessa história. Na verdade, nunca se tratou da fruta. Tratava-se de confiança. Deus estava perguntando: vocês confiam em mim? Acreditam que eu sei o que é melhor para vocês? E eles disseram que não. Essa é a raiz de todos os problemas do mundo. Deixamos de confiar em Deus. Achamos que sabemos mais. Criamos nossas próprias regras. E depois nos perguntamos por que tudo desmorona. Mas mesmo naquele momento de fracasso, Deus fez uma promessa. Ele disse que um dia alguém viria para consertar o que Adão e Eva quebraram. Alguém que derrotaria a serpente. Alguém que traria as pessoas de volta ao jardim. Essa promessa está presente em todo o livro dos Jubileus. É um fio de esperança que jamais se rompe. Ao refletir sobre essa história, pergunte-se: quais são os frutos proibidos em sua vida? Quais são as coisas que você sabe que não deveria fazer, mas que mesmo assim o tentam? Que vozes sussurram para você, dizendo que Deus está lhe escondendo algo? Descanse nesta verdade. As regras de Deus não foram feitas para controlar você. Elas foram feitas para protegê-lo. Se esta história despertou algo em seu coração, deixe um comentário abaixo. Conte-me o que você está pensando. Eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, o melhor presente que você pode dar a alguém é um lembrete de que ela não foi esquecida. Agora, vamos em frente. Porque depois que Adão e Eva saíram do jardim, algo ainda pior aconteceu. O primeiro assassinato. Quando irmãos se voltaram uns contra os outros, Adão e Eva tiveram 2 filhos. O primeiro chamava-se Caim. O segundo chamava-se Abel. Caim era agricultor. Ele trabalhava a terra, plantava sementes e cultivava colheitas. Abel era pastor. Ele cuidava de ovelhas e cabras. Ambos os irmãos conheciam a Deus. Seus pais lhes contavam histórias sobre o jardim, sobre a luz e sobre os erros que cometeram. Caim e Abel cresceram sabendo que deveriam honrar a Deus. Certo dia, os 2 irmãos decidiram trazer uma oferta a Deus. Caim trouxe alguns dos vegetais que havia cultivado. Abel trouxe o melhor cordeiro do seu rebanho. Deus olhou para as 2 ofertas. Aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Por quê? A Bíblia não diz exatamente o porquê, mas muitos acreditam que foi uma questão de coração. Abel deu o seu melhor. Caim deu apenas algo. Abel deu com amor. Caim deu por obrigação. Quando Caim viu que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a sua, ficou furioso. Seu rosto ficou vermelho. Seus punhos se fecharam. Deus viu isso e disse a Caim: por que você está com raiva? Se você fizer o que é certo, eu não o aceitarei. Mas, se você se recusar a fazer o que é certo, o pecado está à porta, à sua espera, querendo dominá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus estava dando um aviso a Caim. Ele estava dizendo:
Você tem uma escolha agora. Você pode se livrar dessa raiva ou pode deixá-la crescer. Mas se você a deixar crescer, ela o destruirá. Caim não deu ouvidos. Em vez disso, foi até seu irmão e disse: "Vamos ao campo." Abel concordou. Caminharam juntos pela relva alta. O sol brilhava. Os pássaros cantavam. Tudo parecia tranquilo. Mas no coração de Caim, a escuridão crescia. Quando ficaram sozinhos, Caim se voltou para Abel e, num momento de fúria, o atacou. Golpeou o irmão repetidas vezes até que Abel parou de se mexer. O sangue de Abel encharcou o chão. Caim ficou ali parado, respirando com dificuldade, olhando para o que tinha feito. Seu irmão, seu próprio sangue, morto no chão. Então a voz de Deus soou novamente: "Caim, onde está teu irmão?" Caim mentiu. "Não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão?" Deus disse: "O que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Por causa disso, você será amaldiçoado. A terra não lhe dará mais alimento. Você vagará pela terra pelo resto da sua vida." Caim caiu de joelhos. "Meu castigo é grande demais. Todos que me virem vão querer me matar." Mas Deus disse: "Ninguém te matará. Porei uma marca em ti para te proteger." E Deus pôs uma marca na testa de Caim para que ninguém lhe fizesse mal. Caim partiu. Caminhou para o leste, para longe de sua família, para longe da terra que conhecia. Construiu uma cidade distante. Casou-se e teve filhos. Mas carregou o peso do que fizera pelo resto da vida. Este foi o primeiro assassinato. A primeira vez que um ser humano tirou a vida de outro ser humano. E aconteceu entre irmãos. Por que o livro dos Jubileus conta essa história com tantos detalhes? Porque quer que entendamos algo importante. O pecado não permanece pequeno. Ele cresce. O que começa como inveja se transforma em raiva. A raiva se transforma em ódio. O ódio se transforma em violência. A história de Caim é um alerta, é um espelho. Vemos a nós mesmos nele. Vemos os momentos em que deixamos a amargura se instalar em nossos corações. Os momentos em que nos comparamos aos outros. Os momentos em que pensamos: por que Deus os abençoa e não a mim? E aqui está a dura verdade. Se não tomarmos cuidado, essa amargura pode nos levar a ferir as pessoas mais próximas. Não com pedras, mas com palavras, com traição, com frieza. Pense nisso enquanto descansa esta noite. Existe alguém em sua vida com quem você está com raiva? Existe alguém que você tem evitado por ciúme ou ressentimento? O que aconteceria se você deixasse isso para lá? O que aconteceria se você escolhesse o perdão em vez de se apegar à dor? Deus perguntou a Caim: "Sou eu o guardião do meu irmão?" E a resposta é sim. Sim, você é. Todos somos responsáveis uns pelos outros. Todos somos chamados a amar, a proteger, a perdoar. Antes de prosseguirmos, reserve um momento. Se você está gostando desta jornada pelo livro dos Jubileus, inscreva-se no canal. Temos mais histórias como esta a caminho. Histórias que desafiam, acalmam e ajudam você a enxergar a vida de uma nova maneira. Agora, vamos continuar. Porque depois de Caim, o mundo ficou ainda mais sombrio. Anjos caíram do céu, gigantes caminhavam sobre a terra, e Deus teve que fazer uma escolha. Os anjos que caíram e os gigantes que eles criaram. Gerações se passaram após Caim e Abel. As pessoas se espalharam pela terra. As cidades cresceram. As famílias se multiplicaram. Mas, com o passar do tempo, algo estranho começou a acontecer. Os anjos enviados para proteger a humanidade começaram a notar algo. As filhas dos homens eram belas. E alguns anjos se distraíram. Começaram a desejar o que nunca deveriam ter. Um anjo, o líder desse grupo, chamava-se Semiasa.
Ele reuniu os outros anjos e disse: Eu sei que o que estamos prestes a fazer é errado, mas se fizermos todos juntos, ninguém poderá punir apenas um de nós. Eles fizeram um pacto, uma promessa, e juntos deixaram seu lugar no céu e vieram à terra. Assumiram forma humana, casaram-se com mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Mas essas crianças não eram normais. Eram gigantes, seres enormes com força incrível. Eram chamados de Nefilins. No início, as pessoas ficaram maravilhadas. Pensavam que esses gigantes eram heróis. Pensavam que eram filhos de deuses. Mas logo, os gigantes se tornaram um problema. Eles estavam sempre com fome. Devoraram todos os animais. Quando os animais acabaram, começaram a devorar pessoas. Destruíram cidades. Causaram o caos. O medo se espalhou pela terra. Os anjos caídos também ensinaram aos humanos coisas que eles ainda não deveriam saber. Ensinaram-lhes a fabricar armas, a usar magia e a criar ídolos. Mostraram às mulheres como usar maquiagem e joias, de maneiras que alimentavam a vaidade. Ensinaram aos homens como guerrear. O conhecimento que deveria ter chegado de forma lenta, cuidadosa e no momento certo, estava agora sendo usado para a destruição. Deus olhou para baixo e viu o que estava acontecendo. O mundo que ele criara com tanto cuidado estava desmoronando. A violência estava por toda parte. As pessoas haviam se afastado completamente dele. Adoravam os gigantes. Adoravam os anjos caídos. Esqueceram-se daquele que os criou. E Deus ficou com o coração partido. Ele enviou o arcanjo Miguel para aprisionar os anjos caídos. Miguel e seu exército desceram, capturaram Semiasa e os outros, acorrentaram-nos e lançaram-nos em um poço profundo na terra, onde permaneceriam até o julgamento final. Mas e os gigantes? Deus enviou os arcanjos para lidar com eles também. E, numa estranha reviravolta, os gigantes começaram a se voltar uns contra os outros. Lutaram, mataram-se uns aos outros. E quando morreram, seus espíritos não encontraram a paz. Tornaram-se outra coisa. Espíritos errantes, demônios, ainda hoje vagam pela terra, buscando corpos para habitar, mentes para atormentar. Quando a violência finalmente terminou, a terra estava encharcada de sangue. Cidades foram destruídas. O solo foi amaldiçoado. Deus olhou para tudo e tomou uma decisão. Ele recomeçaria. Ele purificaria a terra. Mas primeiro, ele precisava salvar um homem e sua família. Um homem que ainda se lembrava de como orar. Um homem chamado Noé. Essa parte da história não está presente na maioria das Bíblias. Foi removida porque incomodava as pessoas. Levantava muitas questões. Se os anjos podiam cair, isso significa que eles têm livre-arbítrio? Se os gigantes existiram, por que não vemos seus ossos? Se os demônios são reais, como os combatemos? Os líderes da igreja decidiram que seria mais fácil simplesmente remover essa parte. Mas no livro dos Jubileus está tudo lá, cada detalhe. Eis por que isso importa. A história dos anjos caídos nos mostra que mesmo aqueles que estão próximos de Deus podem cair se deixarem de obedecê-lo. Mostra-nos que a beleza e o poder podem ser perigosos se nos afastarem do que é certo. E a história dos gigantes nos mostra que o mal pode crescer, pode se espalhar, pode se multiplicar, e se não o detivermos cedo, pode consumir tudo. Mas mesmo em meio a toda aquela escuridão, Deus não desistiu. Ele encontrou um homem que ainda era fiel, e por meio desse homem, ele salvou o mundo. Deixe-me perguntar uma coisa. Se o mundo ao seu redor está cheio de caos, barulho e tentações, o que te mantém firme? O que te impede de cair? É a sua fé? A sua família? Os seus valores? Apegue-se a essas coisas.
porque o mundo sempre tentará te afastar delas. Mas se você permanecer firme no que é bom e verdadeiro, você não cairá. Se esta história te fez refletir, deixe um comentário. Quero saber. Você acredita em anjos? Acredita em batalhas espirituais que não podemos ver? Conte-me o que você pensa. Agora, vamos conhecer o homem que caminhou com Deus e nunca morreu. O homem que andou com Deus, a jornada de Enoque. Entre todas as pessoas que viveram na época dos gigantes, havia um homem que era diferente. Seu nome era Enoque. Enoque era o tetraneto de Adão. Ele viveu numa época em que o mundo inteiro estava desmoronando. Mas Enoque não se deixou abater. Ele orava todos os dias. Ele ouvia a Deus. Ele andava com Deus, não apenas em palavras, mas também em seu modo de vida. Um dia, Deus falou com ele: Enoque, tenho uma missão para você. Quero que você leve uma mensagem aos anjos caídos. Enoque estava com medo, mas obedeceu. Deus o levou em uma jornada. Enoque foi elevado através das nuvens, através das estrelas, até os próprios céus. Ele viu coisas que nenhum outro ser humano jamais vira. Viu o trono de Deus, brilhando mais intensamente do que qualquer coisa na terra. Viu os anjos adorando. Ouviu seus cânticos. Então, ele foi levado para um lugar escuro, um poço profundo. E lá, acorrentados na escuridão, estavam os anjos caídos. Quando viram Enoque, clamaram: Por favor, diga a Deus que sentimos muito. Peça-lhe que nos perdoe. Enoque teve compaixão deles. Voltou para Deus e orou: Senhor, estes anjos estão pedindo misericórdia. Eles sabem que erraram. O Senhor pode perdoá-los? A voz de Deus era firme: Enoque, eu não posso perdoá-los. Eles conheciam a lei. Eles a quebraram de propósito. Eles escolheram a rebelião. A justiça deve ser feita. Enoque baixou a cabeça. Ele compreendeu. Algumas escolhas são irreversíveis. Algumas portas, uma vez fechadas, não podem ser reabertas. Mas Deus deu a Enoque algo mais. Deu-lhe conhecimento. Mostrou-lhe o passado e o futuro. Mostrou-lhe como o mundo começou e como terminaria. Mostrou-lhe os ciclos do tempo, os jubileus, a ascensão e queda das nações. Enoque registrou tudo. Seus escritos se tornaram um livro, o livro de Enoque. Mais tarde, partes dele foram incluídas no livro dos jubileus. Então algo incrível aconteceu. Enoque não morreu. Aos 365 anos, Deus o levou. Num instante ele estava na terra, no instante seguinte, já não estava mais lá. Ele caminhava tão perto de Deus que Deus simplesmente o trouxe para casa. A história de Enoque nos ensina algo poderoso. Você pode viver em um mundo sombrio e ainda ser uma luz. Você pode estar cercado pelo mal e ainda escolher o bem. Você não precisa seguir a multidão. Você não precisa se comprometer. A vida de Enoque foi curta para os padrões antigos, mas foi plena. Ele foi importante. Suas orações foram importantes. Sua obediência foi importante. E quando chegou a hora, ele não precisou encarar a morte. Ele caminhou diretamente para os braços de Deus. Agora, deixe-me perguntar: você está caminhando com Deus? Ou está apenas caminhando perto dele? Há uma diferença. Caminhar com alguém significa ir na mesma direção. Significa ouvir. Significa seguir. Pense nisso esta noite enquanto descansa. Em seguida, chegamos à história que todos conhecem. Mas o livro dos Jubileus a conta de uma maneira que você nunca ouviu antes. A história de Noé e o dilúvio. Noé e a grande reinicialização. Após a ascensão de Enoque ao céu, o mundo piorou. A violência tomou conta da terra. As pessoas faziam o que bem entendiam e se esqueceram completamente de Deus. Mas havia um homem que não se esqueceu. Seu nome era Noé.
Noé era um agricultor. Era um homem tranquilo. Tinha esposa e 3 filhos. Não era rico, não era famoso, mas tinha algo raro. Tinha fé. Um dia, Deus falou com ele: Noé, vou destruir a terra com um dilúvio. Tudo será varrido do mapa, mas quero salvar você e sua família. Quero que você construa uma arca. Uma arca é um barco gigante. Deus deu a Noé as medidas exatas. Ela deveria ter 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. 3 níveis, uma porta na lateral, uma janela no topo. Noé começou a construir. Ele derrubou árvores, ele serrou tábuas, ele martelou pregos, dia após dia, ano após ano. As pessoas passavam e riam. Noé, o que você está fazendo? Não há água aqui. Você está perdendo seu tempo. Mas Noé continuou construindo. Ele não discutiu. Ele apenas trabalhou. Levou 120 anos para ele terminar a arca. 120 anos. Finalmente, chegou o dia. Deus disse a Noé: traga sua família para dentro da arca e traga 2 de cada animal, macho e fêmea. De repente, os animais começaram a chegar. Das florestas, das montanhas, dos desertos. Leões caminhavam ao lado de cordeiros. Pássaros voavam para dentro da arca. Elefantes, girafas, cobras, de tudo um pouco. Eles vieram aos pares, exatamente como Deus havia dito. Então Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as noras deles entraram. Deus fechou a porta atrás deles. Durante 7 dias, nada aconteceu. O céu estava limpo. As pessoas lá fora não paravam de rir. Então começou a chuva. Primeiro, apenas algumas gotas. Depois, um aguaceiro. Então parecia que o próprio céu estava desabando. A água jorrava das nuvens. O chão rachava e a água jorrava de baixo. As pessoas que estavam rindo começaram a gritar. Correram para um terreno mais alto. Bateram na arca, implorando para entrar. Mas era tarde demais. A porta estava fechada. A água subiu, cada vez mais. Cobriu as casas, cobriu as árvores, cobriu as montanhas. Tudo estava submerso. Dentro da arca, Noé e sua família ouviram a tempestade. Ouviram os gritos e oraram. Oraram durante 40 dias e 40 noites enquanto a chuva caía. Quando a chuva finalmente parou, a terra ficou em silêncio. A arca flutuava em um vasto oceano sem fim. Não havia terra, nem pessoas, nem cidades, apenas água. Durante 150 dias, o nível da água permaneceu alto. Então, lentamente, começou a baixar. A arca repousou em uma montanha chamada Ararat. Noé soltou um corvo. Ele voou de um lado para o outro, mas não voltou. Então, soltou uma pomba. A pomba voltou, porque não encontrou lugar para pousar. Uma semana depois, ele soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Noé sorriu. Havia terra. Havia vida. Quando a terra finalmente secou, Deus disse: saiam da arca. Noé e sua família saíram. Respiraram ar fresco. Viram o sol. Estavam vivos. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Ele agradeceu a Deus. Não reclamou do que havia perdido. Não perguntou por que aquilo tinha que acontecer. Simplesmente agradeceu. E Deus fez uma promessa: nunca mais inundarei a terra. Como sinal, colocarei um arco-íris no céu. Toda vez que o virem, lembrem-se da minha promessa. Então, Deus disse algo interessante: sejam fecundos e multipliquem-se. Encham a terra novamente. Mas lembrem-se, vocês estão começando de novo. Não cometam os mesmos erros. O livro dos Jubileus conta que Noé dividiu a terra entre seus 3 filhos. Sem ficou com a terra do Oriente Médio. Cam ficou com a África. Jafé ficou com a Europa e a Ásia. E desses 3 filhos surgiram todas as nações do mundo. Mas mesmo depois do dilúvio, as pessoas continuaram a ter dificuldades.
continuaram a pecar, continuaram a esquecer-se de Deus. Essa é a triste verdade sobre o coração humano. Precisamos de lembretes constantes. Precisamos de recomeços constantes. Mas Deus é paciente. Ele continua dando oportunidades. Pense nisso. O que precisa ser renovado em sua vida? O que precisa ser lavado? Quais velhos hábitos, velhas raivas, velhas dores precisam ser deixados para trás para que você possa recomeçar? Agora, vamos avançar para uma das histórias mais impactantes do livro dos Jubileus. A história de um homem a quem foi pedido que fizesse o impossível. O teste impossível de Abraão. Muitos anos depois de Noé, viveu um homem chamado Abraão. Ele morava em uma cidade cheia de pessoas que adoravam ídolos, estátuas feitas de pedra e madeira. Mas Abraão não acreditava nesses ídolos. Ele acreditava no único Deus verdadeiro. E um dia, Deus falou com ele: deixem suas casas, deixem suas famílias, vão para uma terra que eu lhes mostrarei. Eu farei de vocês uma grande nação. Abraão obedeceu. Arrumou suas coisas, levou sua esposa Sara e começou a caminhar. Ele não sabia para onde ia, apenas confiou em Deus. Os anos se passaram. Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes. Mas Abraão e Sara não tiveram filhos. Eles eram muito velhos. Então, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus lhes deu um filho. Deram-lhe o nome de Isaque. Foi um milagre. Abraão amava Isaque mais do que tudo. Ele o viu crescer. Ensinou-o sobre Deus. Isaque era o futuro, a promessa. Mas então, Deus pôs Abraão à prova e disse: tome seu filho, seu único filho, aquele a quem você ama, e vá ao monte. Ofereça-o em sacrifício. O coração de Abraão se despedaçou. Sacrificar seu filho? O filho por quem ele esperou a vida inteira? Mas Abraão confiou em Deus. Na manhã seguinte, bem cedo, acordou Isaque. Este preparou lenha, pegou uma faca e acendeu o fogo. Juntos, subiram a montanha. Isaque perguntou: pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A voz de Abraão tremia: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Quando chegaram ao topo, Abraão construiu um altar. Colocou a lenha sobre ele. Então, amarrou as mãos de Isaque. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Isaque não lutou. Ele confiava em seu pai. Abraão ergueu a faca. No momento em que ele estava prestes a baixá-la, uma voz gritou do céu: Abraão, pare! Não machuque o menino. Agora eu sei que você teme a Deus. Você estava disposto a me dar tudo. Abraão ergueu os olhos. Lágrimas de alívio escorreram pelo seu rosto. Nos arbustos próximos, ele viu um carneiro preso pelos chifres. Deus havia providenciado um sacrifício. Abraão desamarrou Isaque, o abraçou e ofereceu o carneiro em vez disso. Deus disse: porque você não reteve seu filho, eu o abençoarei abundantemente. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas, e por meio da sua família, todas as nações serão abençoadas. Essa história é uma das mais intensas de toda a Bíblia. E o livro dos Jubileus dá ainda mais detalhes. Diz que Satanás desafiou a Deus. Satanás disse: Abraão só te ama porque lhe deste Isaque. Se tirares Isaque dele, Abraão te amaldiçoará. E Deus disse: não, Abraão ainda confiará em mim. Portanto, este não foi apenas um teste para Abraão. Foi um teste para provar algo às forças das trevas. E Abraão foi aprovado. O que podemos aprender com isso? Às vezes, Deus nos pede para abrirmos mão daquilo que mais amamos. Não porque Ele queira nos magoar, mas porque quer ver se confiamos mais nele do que na dádiva. Você está se apegando a algo com tanta força que isso se tornou seu Deus? Um relacionamento? Um emprego? Um sonho?
O que aconteceria se você abrisse as mãos e dissesse: Deus, eu confio em ti. Mesmo que eu perca isso, ainda te seguirei. Esse é o tipo de fé que muda tudo. Agora, vamos falar do homem que estava no centro do livro dos Jubileus. O homem que trouxe essa história da montanha. Moisés. Moisés e a verdade ardente. Moisés nasceu em tempos terríveis. O povo de Israel havia sido escravo no Egito por 400 anos. Eles construíram cidades, fizeram tijolos, foram açoitados, clamaram a Deus. Faraó, rei do Egito, temia que os israelitas se tornassem muito fortes. Por isso, ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem jogados no rio. Quando Moisés nasceu, sua mãe o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, fez um cesto, colocou-o dentro e o lançou no rio. A filha do faraó o encontrou. Ela o levou para o palácio e o criou como seu próprio filho. Moisés cresceu como um príncipe, mas ele sabia que era diferente. Ele sabia que seu verdadeiro povo eram os escravos que viviam fora dos muros do palácio. Certo dia, ele viu um egípcio espancando um israelita. Moisés olhou em volta. Ninguém estava olhando. Ele golpeou o egípcio e o matou. Depois, enterrou o corpo na areia. No dia seguinte, Moisés tentou impedir que 2 israelitas brigassem. Um deles disse: Quem te nomeou nosso juiz? Vais me matar como mataste aquele egípcio? Moisés percebeu que todos sabiam o que ele tinha feito. Faraó ficou sabendo e quis matá-lo. Então, Moisés fugiu. Ele correu para o deserto e se tornou pastor. Durante 40 anos, ele viveu no deserto. Casou-se, teve filhos. Pensou que sua vida havia acabado. Mas um dia, enquanto observava ovelhas perto de uma montanha, ele viu algo estranho. Um arbusto estava em chamas, mas não se consumia completamente. Ele se aproximou. Então, uma voz exclamou: Moisés, tire as sandálias, você está em solo sagrado. Moisés ficou paralisado. A voz continuou: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vi o meu povo sofrer no Egito e estou enviando você para libertá-los. Moisés estava apavorado. Quem sou eu para ir ao faraó? Eu não sou ninguém. Deus disse: Estarei contigo. Moisés voltou ao Egito. Ele se apresentou diante do faraó e disse: Deixe meu povo ir. Faraó riu. Não. Então Deus enviou pragas. A água se transformou em sangue. Rãs cobriram a terra. Piolhos, moscas, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. 10 pragas ao todo. Finalmente, na noite da 10ª praga, o anjo da morte passou pelo Egito. Todos os primogênitos morreram, exceto nas casas dos israelitas, que haviam marcado suas portas com sangue de cordeiro, e o anjo passou por cima delas. O filho do faraó morreu naquela noite, e o faraó finalmente disse: Vão, saiam. Levem o seu povo e vão embora. Os israelitas saíram do Egito, mas, ao chegarem ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e seu exército os perseguiu. As pessoas estavam encurraladas, água à frente, exército atrás. Mas Moisés ergueu seu cajado. O mar se abriu. O povo atravessou em terra seca. Quando o exército tentou segui-los, as águas caíram sobre eles. Os israelitas estavam livres. Essa é a história que todos conhecem. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o que aconteceu depois. Moisés conduziu o povo ao Monte Sinai. E lá, naquela montanha, ele recebeu mais do que apenas os 10 mandamentos. Ele recebeu o livro dos Jubileus. Um anjo apareceu e contou-lhe toda a história do mundo, do princípio ao fim. E Moisés escreveu tudo. Por quê? Para que as gerações futuras saibam. Deus tem um plano. Ele sempre teve um plano. E não importa o quão sombrias as coisas fiquem, o plano continua avançando. Agora,
Vamos aos capítulos finais. A parte da história que amarra todas as pontas soltas. O mar que se abriu e o livro que se fechou. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o anjo lhe mostrou algo incrível. Uma visão do próprio tempo. Ele viu o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. O anjo disse: tudo o que você viu está registrado no livro do tempo. Ele está guardado no céu. E um dia, no fim de todas as coisas, ele será aberto, e todos verão que o plano de Deus era perfeito. Moisés perguntou: será que as pessoas acreditarão nisso? O anjo disse: alguns ouvirão, outros não. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. Então, o anjo deu um aviso a Moisés. No futuro, as pessoas tentarão apagar este livro. Dirão que não é verdade. Dirão que é perigoso, mas você deve escrevê-lo mesmo assim. Então, Moisés fez isso. Ele escreveu o livro dos jubileus. Ele escreveu sobre a criação, sobre a queda, sobre o dilúvio, sobre Abraão, sobre as alianças, sobre os ciclos do tempo. Durante séculos, as pessoas a leram. Mas então, como o anjo predisse, ela foi removida da Bíblia. Líderes religiosos disseram que ela fazia perguntas demais, que fazia Deus parecer misterioso demais, que dava poder demais aos anjos. Mas alguns exemplares sobreviveram, na Etiópia, em cavernas escondidas, nas mãos de monges que se recusaram a deixá-la morrer. E agora, você está ouvindo. Por que eles esconderam essa história de nós? Então, por que o livro dos jubileus foi proibido? Sejamos honestos. Isso desafiou a autoridade. Afirmou que o tempo pertence a Deus, não a reis ou sacerdotes. Revelou demais sobre anjos. Disse que alguns anjos caíram. Disse que as batalhas espirituais são reais. Isso dizia às pessoas que elas podiam ter um relacionamento com Deus sem precisar de um intermediário. E mais importante, dizia que o plano de Deus já estava escrito. Nenhuma instituição humana poderia alterá-lo. Isso incomodou pessoas poderosas. Então, elas apagaram. Mas eis a verdade. Você não pode apagar o que está escrito no céu. Você não pode esconder o que Deus quer que seja revelado. E talvez, só talvez, essa história esteja voltando agora, porque o mundo precisa dela. Porque as pessoas estão cansadas de serem influenciadas sobre o que pensar. Elas querem saber a verdade por si mesmas. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ouvir. Obrigado por manter a curiosidade. Se esta história te emocionou, compartilhe. Se te desafiou, deixe um comentário. Se te trouxe paz, inscreva-se, porque ainda há muitas histórias esquecidas para contar, e você merece ouvi-las. Agora feche os olhos, deixe sua mente descansar, e saiba disto: você faz parte de uma história maior do que você pode imaginar. E aquele que escreveu essa história te ama mais do que você jamais poderá saber. Durma bem.